Educação à distância, mudando realidades. Olá, tudo bem? Eu sou a professora Rosa Martins e hoje estou aqui para iniciarmos a nossa segunda unidade. Seja bem-vindo, seja bem-vinda à nossa disciplina Práticas Colaborativas de Estudos em Grupo 1 do curso de Licenciatura em Pedagogia. Vou fazer a minha audiodescrição. Eu sou uma mulher parda, estou usando no momento uma blusa de cor vermelha e uma calça de cor preta. Estou aqui no estúdio do campus Porto Velho, Zona Norte. Ao meu lado direito temos uma tela de projeção, mas eu não estou aqui sozinha, estou aqui com o meu parceiro nessa jornada, professor Saulo. Perfeito, professora. Você já me conhece, né? A professora Rosa já falou meu nome, mas apenas para que você não esqueça, eu sou o professor Saulo Souza de Macedo, aqui lecionando conjuntamente com a professora Rosa a nossa disciplina de práticas educativas, práticas colaborativas, perdão. Para que todos possam ver também, né, professora, eu vou fazer minha audiodescrição. Eu sou um homem negro, visto hoje uma blusa preta com símbolo do Instituto Federal sobre o peito, uso óculos, cabelos lisos curtos. Atrás de mim tem uma parede branca com círculos interconectados. E vamos hoje, mais uma vez, né, frisando, continuar a nossa jornada em relação à nossa disciplina. E eu já faço meio que uma pergunta para a professora. O que temos, professora, para a aula de hoje? Temos muita coisa boa, professor Será que Saulo. os alunos vão gostar, professora? Eu aposto que sim. Vão sim, com certeza. Você que já está estudando conosco, já nos conhece e sabe que nós estamos estudando métodos, especialmente nessa unidade, métodos e conceitos sobre instituições escolares. Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre os estudos que compõem essa jornada de instituição escolar, como estudar a historiografia de instituições escolares, que é o que você está fazendo nesse semestre conosco. Então, vamos lá? Vamos. Como foi que surgiu esse negócio, hein? Bora ver, vamos acompanhar. Ver. Então, nós fizemos um recorte em 3 momentos de estudos sobre as instituições escolares, a partir da década de 1950, o registro de produção na historiografia brasileira, especialmente centrada na USP, em São Paulo. Esse período foi o período antes da criação dos programas de pós-graduação em educação, especialmente numa seção chamada de Pedagogia de uma das faculdades da USP. E essa época é marcada pela historiografia da educação brasileira, mas voltada ali naquela região do Sudeste, especialmente de São Paulo. Na década de 70 a 80, houve a criação dos programas de pós-graduação em educação e aqui sim foram iniciados estudos de forma mais sistemática no Brasil com relação às instituições escolares. Entretanto, nós queremos pontuar que esse período é marcado por estudar muito mais a sociedade do que a escola. Já na década de 1990, mais recente, que é quando houve a consolidação dos programas de pós-graduação, também a educação e a sociedade vivia o que é conhecido como a crise dos paradigmas. Esse período é marcado pelo avanço dos estudos sobre instituições escolares. E os temas privilegiados nesse período são os temas de cultura escolar, formação de professores, livros didáticos, muitas pesquisas sobre livros didáticos nessa época, disciplinas escolares, currículo, práticas educativas, questões de gênero, infância e, obviamente, aqui o nosso objeto de estudo, que são as instituições escolares. Então, é a partir da década de 90 que, efetivamente, as instituições escolares passam a ser um objeto de estudo na historiografia da educação brasileira. E, com relação aos estudos atuais, nós falamos lá na década de 90, mas agora, como é que está a situação dos estudos atuais? Nós podemos destacar aqui que, atualmente, os estudos sobre historiografia de instituições escolares, eles enfocam bastante o contexto da criação e instalação da escola, também todo o processo evolutivo, como essa escola surgiu,
se houve um apogeu, né, dessa escola, como é que está a situação atual dessa escola. Também se estuda o edifício escolar, a organização do espaço, reformas, descaracterizações que esse edifício tenha sofrido durante os anos. Também se estuda sobre os alunos, a origem social desses alunos, o destino profissional, algo muito interessante, professor Saulo, que os estudos atuais apontam, não apenas os alunos que estão atuando ali na escola, mas aqueles que já são egressos e para onde eles foram após essa formação. E aí é muito importante, né, professora, porque a gente consegue, de alguma forma, até medir a questão da nossa eficiência acadêmica, né, como que esses alunos estão sendo tratados, né, no mundo do trabalho, digamos assim, se a gente trouxer para a parte da educação profissional, mas a gente consegue entender qual é o papel da escola nesses destinos, né? Para onde que os nossos alunos estão indo, qual mercado eles estão ingressando, quais as profissões, quantos deles retornam para a escola para ser professores, né? Então isso aí também é um objeto de estudo muito interessante que atualmente a gente pode se debruçar e tentar entender mais sobre a história da escola através desses objetos. Verdade, professor. Isso é muito importante que os estudos atuais apontam essa direção. Também, outro objeto de estudo são os saberes, os currículos, livros didáticos, ainda continuam como foco de estudo, instrumentos de ensino, métodos de ensino. Também, outra coisa interessante são as normas disciplinares, regimentos, organização do poder, burocracias, prêmios, castigos, enfim. E os eventos, festas, desfiles, tudo isso são informações que os estudos atuais trazem para a historiografia das instituições escolares. Então, a gente destaca ainda que os textos produzidos sobre história e filosofia dessas instituições escolares, elas trazem marcas positivas e negativas da pós-graduação no Brasil. Por quê? Porque foi a partir da consolidação dos programas de pós-graduação que os estudos sobre a escola, a instituição escolar, foram de fato consolidados. E 3 aspectos a gente quer destacar aqui nessa produção sobre a história das escolas. Primeiro, é que ela é de fato pouco inovadora, traz muitas interpretações vagas e alguns particularismos curiosos. Trata-se, por exemplo, de segredos ou de informações que de repente aquela escola vivenciou, mas de fato não inova no contexto da análise da escola como uma instituição social e educativa. E essa produção ela é muito mais reiterativa do que inovadora, falando sobre o que a gente acabou de comentar, que é a dificuldade desses estudos inovarem, mas assim reafirmar informações históricas já disponíveis em outros documentos. Os pesquisadores eles acabam organizando o acervo documental da escola e fazem um trabalho importante de recuperação dessa memória da escola, mas muitas vezes o trabalho para por aí, professor Saulo. Então, o pesquisador, ele faz um trabalho de um pouco de historiador, mas menos de educador, de alguém que está pesquisando uma história de uma escola e que poderia fazer uma análise social desse contexto. Talvez até pensar em inserir isso no currículo também, a gente estava falando que é um dos objetos de estudo, né? Escola é um corpo vivo, né? Então, as coisas acontecem de forma dinâmica e o dia de hoje, amanhã não se repetirá, né? Apesar de se ter uma rotina. E aí, como que a gente conseguiria agregar isso que a gente buscou, isso que a gente descobriu, né? Esses segredos revelados, como que a gente consegue inserir isso dentro do currículo? Como que a gente consegue melhorar a gestão acadêmica a partir desses achados, né? Então, fica muito no viés acadêmico, de fato, né, professora? E a gente não consegue implementar ainda, né, essas coisas nas instituições. Perfeito, professora? Perfeito. Então, continuando aqui, professor, o que mais nos interessa verificar nos estudos sobre instituições escolares é o quê? É o referencial teórico e os procedimentos metodológicos que são utilizados pelos pesquisadores. Então, é importante
e em uma pesquisa sobre escola, a gente entenda o que fundamenta essa pesquisa, em que ancoragem teórica nós estamos nos apoiando e que tipo de instrumentos para aquela análise nós estamos utilizando. Por que utilizamos entrevista? Por que utilizamos questionário? Por que não utilizamos nada disso? Por que utilizamos grupo focal? Então, são instrumentos que nós estamos utilizando hoje no nosso trabalho e cada um deles tem um sentido e tem um público ao qual se destina, né, professor Saulo? Perfeito, tem lá nossas fontes, né, e aí a abordagem que nós vamos utilizar vai ser justamente levando em consideração as características de cada fonte, né, às vezes a abordagem do questionário pode ser melhor aplicada para um grupo de pesquisados, né, pesquisados, na verdade, quase que não sai, professor. E, né, em outros aspectos, pode ser uma entrevista. O que, de fato, a gente tem que levar em consideração, mas a gente vai ver um pouco mais à frente, é que nós devemos utilizar metodologias científicas, né, para a gente poder fazer o levantamento desses dados e também estar aí ancorado naquilo que já se sabe, né, nos referencial teórico daquilo que a gente já tem construído em relação à história da educação, isso para a nossa realidade da atividade aqui da nossa disciplina. Exatamente, professor. Então, continuando aqui, para finalizar essa parte sobre os estudos atuais, nós colocamos aqui uma referência de Nozella e Buffa, que fala o seguinte: nós defendemos uma linha metodológica que descreva o particular, explicitando suas relações com o contexto econômico, político e social e cultural, dialeticamente relacionado. O que isso quer dizer, professor Saulo? Pode falar, você. Significa que a descrição do particular, que é a escola, que é a instituição que nós estamos pesquisando, não nos exime de fazer uma relação com o contexto social, político, econômico, cultural, ao qual essa escola está vinculada ou possui uma história, possui uma relação. Se apenas descrevemos o particular, professor Saulo, a gente vai cair naquela relação de alguém que está organizando o acervo da escola. Mas, na verdade, não estamos cumprindo um papel social de pesquisadores, educadores, né? Professor pesquisador, aquele que faz uma pesquisa socialmente relevante. Não que organizar o acervo não seja relevante, mas não é o papel do professor pesquisador. Vai muito além disso. Perfeito. E essas relações até explicam, né? Por exemplo, esse contexto social pode explicar muito sobre o que a gente falou, né? Do destino dos alunos, para onde os nossos alunos estão indo. Eu só vou ter resposta se eu dialogar com o espaço em que ela está inserida, né? Eu não posso ficar apenas ali me debruçando, às vezes, em documentos ou em fontes restritas de dados. Eu tenho que, de fato, analisar todo esse contexto, como a professora bem colocou nessa citação, que é o contexto econômico, político, social e também cultural. E aí sim eu consigo levantar as respostas. As coisas começam a fazer sentido, em outras palavras. Exatamente. Então, que você considere isso no seu trabalho como professor pesquisador, ao estudar uma instituição escolar, ok? Vamos avançando aqui. Ainda, nós temos uma citação de um dos maiores pesquisadores em pesquisas sobre instituições escolares, que fala o seguinte: considera o estudo da história de uma instituição escolar o estudo de um objeto singular. Que o estudo de um objeto singular não está interditado ao pesquisador que deseja se comprometer com uma visão de totalidade histórica, e que o estudo de um objeto singular pode ser também uma opção por uma postura epistemológica fragmentada. O que isso nos faz pensar? Que o objeto singular, que é a escola, que é a instituição escolar, pode trazer tanto uma visão fragmentada, dependendo da forma como a gente faz a opção por pesquisar essa escola, quanto pode nos trazer uma visão mais ampliada, mais contextualizada, não apenas da escola, mas da sociedade em que essa escola está inserida, está influindo, está também sendo influenciada. Então, esse objeto singular que nós estudamos, ele pode ter diferentes formas de atuação sobre ele. Mas é importante que a gente tenha consciência
sobre que tipo de pesquisa estamos fazendo. Estamos fazendo uma pesquisa fragmentada, professor Saulo, ou estamos, de fato, buscando contextualizar a nossa pesquisa naquele contexto social? Levando que o nosso objetivo é o segundo que a professora falou, né? A gente está aqui na figura do professor pesquisador, estamos tentando levar em consideração todos os aspectos que permeiam a história e a vida dessa escola, né? Da nossa escola, para que a gente possa entender de fato como que se dá o processo de educação, ainda mais que temos uma escola aí que já tem, digamos assim, um pouquinho de história, de tempo, de vida, né? Pouquinho é até meio... tentei minimizar aqui, mas na verdade é bastante tempo que a escola tem e ela passou aí por diversas épocas, diversos governos, o local em que ela está hoje também foi se transformando, as pessoas foram saindo ali do redor, né? Ficou mais um centro comercial, digamos assim, isso tudo vai influenciando na história e no trabalho dessa escola. Perfeito, professor Saulo. Então, nós vamos aqui avançando com alguns questionamentos que o professor Saulo vai fazer aqui junto com vocês. E o primeiro deles é por que a gente tem que estudar a história dessa instituição escolar, né? Qual é o nosso objetivo? Por quê, pessoal? Que a pesquisa como instrumento para uma nova compreensão da escola, ela que vai tentar nos explicar, né, o porquê da existência dessa escola, como que funciona essa escola, quais são as interferências sociais, tanto da sociedade para a escola, como da escola para a sociedade. Né? A gente falou que teve todo um contexto de transformação ao redor dessa escola, mas o quanto que essa escola influenciou para esse processo também. Isso tudo é possível a gente levantar em meio a essas pesquisas, né? A pesquisa é um mar, digamos assim, você consegue navegar e descobrir várias coisas quando você se debruça na pesquisa. Outra coisa que nós temos que fazer, pessoal, é evitar a sedução pelas fontes, né? Ou seja, pessoal, às vezes pode parecer fácil, às vezes a informação pode estar num livro, num caderno, você acha que aquilo ali é fácil, mas você tem que pesquisar um pouco mais. Você tem que entender de que forma aquele registro pode contribuir para o objetivo da nossa pesquisa, né? Outra coisa, você às vezes vai fazer entrevista com um grupo de pessoas, aí tem uma pessoa mais carismática, você acaba ficando prestando mais atenção, ou acaba dando enfoque para coisas não tão relevantes para aquilo que você precisa pesquisar. Então tem que ter um cuidado em relação a essas minhas fontes de dados. E a outra é um bom relato, sabe articular adequadamente o geral e o particular. E é um instrumento importante para a gente poder melhorar a nossa educação. Quer fazer algum comentário, professora? Não? Então vamos. Vamos lá, vamos continuando. Como pesquisar, pessoal, essas instituições? Primeira coisa que a gente tem que fazer é a escolha do nosso objeto. E aí a gente tem que se debruçar sobre ele com tamanha empatia, ou seja, a gente tem que tentar nos transportar, né, para aquele ambiente. Às vezes até para a figura do gestor, figura do professor, figura do aluno, para tentar entender as coisas com um outro olhar, né, um olhar diferenciado daquele que de fato participou desse processo de construção. Significado social reconhecido, isso aí a gente sabe que a escola tem, acredito que todas as escolas têm, sim, o seu significado social. A escola em questão trata da formação de professores, e aí a gente tem até, né, casos de professores ex-alunos da escola, professores do IFRA, ex-alunos da escola também, né? Então, a gente tem aí essa contribuição dentro da nossa sociedade, o retorno que essa escola deu em meio a esse trabalho desenvolvido. Densidade histórica, pessoal, como que se criou, né, tudo aquilo que foi construído em relação à vida escolar, e eu acredito que também é muito importante a questão do livre acesso às fontes, pessoal. Se você não tiver o acesso a
uma pessoa, né, um ex-professor para fazer uma entrevista, aos técnicos que estão ali participando do dia a dia, nessa construção da história escolar. Se você não tiver acesso aos documentos, você não tem como fazer uma análise, porque você não consegue levantar dados, né? E aí toda nossa pesquisa ela pode ser prejudicada. Então, ao escolher esse meu objeto, eu tenho que levar em consideração essas variáveis para que a gente possa ter uma pesquisa de fato aplicada, certo? Outra pergunta, como pesquisar instituições escolares, tá, pessoal? Um objeto nunca é dado, ele é construído, uma escola vista de várias perspectivas. Em outras palavras, pessoal, você vai construir, você vai tentar entender toda essa história, todo o significado, o contexto, o currículo, a organização escolar, tudo que se vive na escola a partir do que foi levantado. E o que é importante, quando a gente vai se debruçar e pesquisar, é tentar entender esses diversos pontos de vista, né? Então, você vai ver uma perspectiva da construção da história da escola a partir da visão do aluno, que com certeza, professora Rosa, não é a mesma perspectiva a partir da visão do professor. Verdade. E também não é a partir da visão do técnico, também não é a partir da visão do pai do aluno, ou ali da sociedade que está em contato ou ao lado, rodeando ali na parte periférica dessa escola. Então, cada um tem uma perspectiva e essas perspectivas elas têm que ser levadas em consideração na hora que a gente for fazer a análise desses nossos dados, né, de tudo que se levantou ao longo da nossa pesquisa. Ainda tem uma questão, professor Saulo, aí, que é a questão da temporalidade. Então, pessoas que trabalham na escola, por exemplo, há 30 anos, 40 anos, elas têm uma relação diferente daqueles que trabalham há 5, há 2, há 1 ano. Então, uma escola que tem uma trajetória como Carmela Dutra, né, que é uma escola que tem mais de 70 anos, é a escola que nós estamos estudando aqui, é uma escola que passaram muitas pessoas por lá, pessoas que já não atuam mais, são ex-professores, ex-funcionários, né? E outras que estão atuando. Então, cada um tem uma relação diferente. Então, essa perspectiva, além da função, né, de estar, né, ser aluno, ser professor, também tem a relação temporal, a relação da afetividade, que influi muito nas nossas percepções, né? Com certeza. Há 30 anos numa escola, pessoal, a história da escola também é a história de vida da pessoa, né? 30 anos dedicando ali trabalho, esforço e tendo contato que a escola, ela jamais pode ser considerado, por mais que é um trabalho, né? Pode ser considerado uma empresa ou um local de trabalho em si, tá, pessoal? Outra pergunta que a gente tem que tomar, né, em relação a essa questão dos procedimentos metodológicos. Como pesquisar essas instituições escolares? Quais são as fontes, né, necessárias? O que é preciso para poder buscar esses dados? Onde vamos? Vamos a campo. Então é preciso ir a campo, ou seja, é preciso ir até a escola. É preciso ter o contato direto com, primeiro, né, a parte administrativa, direção, organização da escola e com esses atores aí que fazem parte do objeto da pesquisa, que são os professores, alunos, né, todos que a gente já falou, os técnicos, todos esses papéis que já comentamos. Então é preciso ir a campo, levantar, ter esse contato, levantar os dados, e aí a gente vai falar mais para frente como que podem ser levantados esses dados, mas a gente não consegue fazer isso sentado de casa, né? Assim como a gente sabe que em algum momento vocês já foram ou vão ter que ir na escola. E a gente precisa, além disso, coletar e selecionar as fontes primárias e secundárias, né? O que seriam ali as minhas fontes primárias? Podem ser os documentos da escola, pode ser o projeto pedagógico, pode ser as leis estaduais, que me dão subsídio para entender como que essa escola surgiu, né? Toda essa parte documental, bibliográfica também. E aí as fontes secundárias, aí a gente vai em relação ao que a gente pode levantar de informações com o professor, com o aluno, com até alguns registros mais, digamos assim, que estão ali na escola, alguns registros de aluno, pasta de aluno e por aí vai depender de cada objeto que a gente vai estar levantando.
E como que a gente pode, né, fazer ainda pesquisar essas fontes? Qual é a forma, pessoal? Bibliografia pertinente, né, como os livros, as revistas, boletins, monografias, memórias, dissertações, teses, relatos, folders, sites, etc. Ou seja, toda a parte de documentos que eu tenho em relação à história dessa escola. Documentos do acervo da própria escola, como atas, livros de matrículas, anuários, programas de disciplinas, fotografias, relatórios e por aí vai. Os jornais da época também constituem fonte importante porque noticiam acontecimentos que compõem a memória. Então, hoje você consegue, através da internet, fazer uma busca muito rápida em alguns documentos, às vezes até coisa de 1950, 60, 70, quando a gente ainda não tinha internet aqui no Brasil, a gente consegue ter acesso, que está registrado em alguns sites. Então, pode ser também um instrumento que a gente pode utilizar de fonte, tá? Outra coisa em relação aos procedimentos e a nossa narrativa, tá, pessoal? Diálogo com a escola. A gente precisa ter essa abertura, a gente precisa conhecer as pessoas, a gente precisa entender o dia a dia dessa escola para poder ter essa abertura para tentar fazer a coleta desses dados. Pesquisa com o grupo, atenção ao envolvimento pessoal do pesquisador que já tenha estudado na escola, análise de documentos, são sucessivas leituras que a gente tem que fazer, elaboração de roteiros das nossas entrevistas, questionários, discussões, análises parciais e, por fim, o nosso relatório final, tá? Que eu posso dar de dica, pessoal, tudo que você vai fazer, teste. Então, se você vai fazer um roteiro de entrevista, teste essa entrevista com alguém. Se você vai fazer um questionário, teste esse questionário para ver se ele está sempre bem compreendido, né? Se não ficou alguma dúvida em relação a isso. Quero fazer uma observação aqui, professor Saulo, sobre a atenção a pesquisadores, a pessoas, né, que tenham já estudado na escola. Então, por exemplo, eu sou um exemplo disso, né? Eu sou uma pesquisadora que estudei nessa escola, me formei professora nessa escola. Então, eu tenho uma visão de ex-aluna também. Então, é uma questão que pode tanto ajudar quanto atrapalhar. Sim. Por exemplo, o saudosismo. Né, porque o saudosismo, né, na história das instituições, geralmente nos faz pensar que aquilo que eu vivia, o tempo que eu vivia, sempre era melhor do que o que está acontecendo hoje. E, na verdade, que esse saudosismo, ele remete a uma questão perceptiva, não apenas da escola, mas do momento de vida que você estava na adolescência e juventude, e que, de repente, aquele momento ele foi melhor do que você acha que seria hoje, mas hoje a juventude tem a sua forma perceptiva também e considera isso interessante. Então, assim, é só destacar, assumindo os riscos, né, de você estar fazendo uma pesquisa na qual você está envolvida completamente com o seu objeto. Então, aqueles ex-alunos que estudaram na escola, se colocar também numa posição de um pouco mais de distanciamento para, assumindo que você é implicado totalmente com o que você pesquisa, mas ao mesmo tempo buscando uma posição de quem está analisando informações também. Não pode ter interferência, né, professora? A gente tem que tentar ter pelo menos na coleta, né, nessa parte da coleta e análise dos dados, menos interferência possível em relação a esses atores, né? Aquela sala de aula que virou refeitório, poxa, eu não gostei, né, professor? Passei 3 anos da minha vida... Não tinha refeitório na minha época. 3 anos da minha vida estudando ali, fizeram refeitório, não pode, isso aqui tá errado. Ensino médio não comia naquela época, e agora come. Aquela vida sem boletos, né, professora? Exatamente. Tudo tranquilo. Parece até que o sol era mais... Era menos melhor, quente naquela época, não tinha ar-condicionado, agora tem. Então, assim, são essas questões. Por exemplo, se eu fosse direcionar uma pesquisa desse tipo, eu poderia delimitar a questão do estudo apenas na década de 90, que foi a década que eu estudei lá. Mas essa década foi mais importante?
Não, ela não pode ter sido a mais importante só porque eu estudei lá. A gente precisa entender o contexto histórico, o que que a escola vivia, o que que o país vivia, apesar de que eu acho que foi a mais importante, porque foi o período que a LDB foi aprovada, entendeu? Foi o período que a escola começou a se organizar para deixar... Olha aí, a fonte tem até argumentos para convencer o porquê que é importante, né? É legal, temos que ouvir e vamos ouvir todos esses argumentos. Mas a gente tem que, não pode de forma alguma esquecer também de levantar aí em relação ao contexto da escola nas outras épocas também. Desculpa lhe cortar, professora, pode continuar da LDB, pode falar, eu só queria aproveitar para poder dar mais um exemplo. Não, é isso mesmo, o professor Saulo tem total razão. Então, por isso que os textos da nossa unidade, eles destacam a importância de ficar atento ao pesquisador que já estudou na escola e que está também se envolvendo na pesquisa. Então, eu assumo que, de fato, eu sou totalmente implicada nessa história. Mas o envolvimento é completamente natural, pessoal. Você não tem como se desprender, mesmo que você vai pesquisar, né? Mesmo que você está ali na figura de um pesquisador, você não tem como simplesmente desconsiderar a sua história de vida, a sua história... né, passando ali por anos, ensino médio, às vezes ensino fundamental também na mesma escola, aí você já vai lá pesquisar e vê um professor passando, ou vê a foto de um professor, que querendo ou não, os professores também deixam suas marcas, né, e aí você começa a ter ali essa influência positiva, digamos assim, de tentar trazer o que é melhor daquela época, mas... enquanto pesquisador, a gente tem que ter um olhar de neutralidade, né? Tem que primeiro levantar os dados, depois analisar e entender certinho o que foi o melhor, o que foi o pior, dependendo aí da nossa análise. Ok, então vamos finalizando essa parte de descontraída com o professor Saulo aqui, com uma citação de também dois pesquisadores dessa área, que falam que nesse esforço de compreensão, além das fontes mais tradicionais, legislação de ensino, normas e regulamentos, programas, enfim, também é possível se fazer análise de cadernos dos alunos. Olha que interessante, das provas que os alunos fizeram naqueles momentos, da mudança nos uniformes escolares no decorrer do tempo, da iconografia depositada na escola, o que que tem, o que que a escola coloca nos seus murais, né? Nos arquivos da cidade, há informações dessa escola nos museus da cidade, por exemplo, e mesmo entre antigos dirigentes, ex-diretores de escolas, ex-professores e ex-alunos. E isso nós estamos fazendo. Esse enriquecimento, que evidentemente traz novas dificuldades, porque você tem que fazer contato, você tem que buscar pessoas que tenham guardado o caderno, por exemplo, né? Uniforme, por exemplo, professora, só vou ter o dos últimos anos, que são os que estão assinados, e olha lá, tem que procurar de fato. Isso, aquelas camisetas assinadas pelos colegas, né? Eu guardava, eu tenho que ver onde é que isso tá, porque ultimamente eu fiz algumas mudanças, professor, e umas coisas vão se perdendo nessas idas e vindas que a gente faz. Mas, até onde eu lembro, eu tinha guardado lá do ensino fundamental e do ensino médio, e isso, a minha camisetinha assinada lá. Interessante. Então, mesmo com essas dificuldades, localizar pessoas que sejam tão guardadoras assim como o professor Saulo, né? Caderno não tenho nenhum, professor. Essa é a condição. Eu tenho caderno eu guardei. É a condição na qual atualmente desenvolve-se a pesquisa sobre a história das instituições escolares. Então, atualmente, as instituições escolares elas são pesquisadas também por esse viés, daqueles alunos que guardam e que por meio desses instrumentos, como cadernos, uniformes e diários, né, às vezes até diário mesmo da vida, que a pessoa registra informações sobre a escola, esses instrumentos fazem parte também, foram incluídos como instrumentos de pesquisa. Ok? E ainda finalizando, após o exaustivo levantamento e apresentação dos dados empíricos de um objeto singular, que é a instituição escolar, é ainda necessário explicitar suas múltiplas relações com o contexto, isso a gente já falou, repito, um contexto social, político, cultural, econômico, entre outros, né? Já conversamos sobre isso, o professor Saulo já destacou, e o professor Saulo fez uma observação sobre essa última parte da nossa aula, né, professor? Professora, não leve isso para a vida, professora. Pode Foi falar, só um olhar professor. diferente.
Não, é que eu vi uma escada, pessoal, mas não é uma sequência, né? Na verdade, é um ciclo que a gente tem que desenvolver para poder chegar na construção do nosso relatório final, que ele vai passar por onde? Pela criação, implantação da escola, essa evolução ao longo da sua história para poder chegar ali, a vida na escola, olha, tá vendo como eu estou pensando na escada, professora? Uhum. A vida na escola também é um instrumento que a gente vai contextualizar dentro do nosso relatório final. Isso não significa que você vai iniciar o relatório falando, por exemplo, da criação e implantação da escola. Não significa isso. O que significa é que esses itens, eles fazem parte do relatório final. Você já tem um modelo que o professor Saulo e eu já colocamos no nosso ambiente virtual e nesse modelo já contempla essas informações. Então, cada grupo vai se debruçar sobre aquele tema que você precisa escrever. Mas, de um modo geral, você fazendo um trabalho sobre uma instituição escolar, você pesquisando a história de uma escola, esses itens que o professor Saulo está apresentando são itens necessários para o seu relatório, ok? Então, entre eles, a criação e implantação da escola, a evolução da escola no decorrer dos anos, como é que é a vida na escola, eventos, festas, também a trajetória de ex-alunos, que é legal a gente contar como esses ex-alunos eles estão hoje, né, atualmente, ou ex-alunos que já faleceram, mas que têm uma contribuição social relevante. A professora Rosa está à disposição, né, professora? Estou à disposição como ex-aluna. Então, são 3 pontos, professor Saulo, que a gente precisa destacar nessa entrevista que precisa fazer com ex-alunos, né? Não necessariamente entrevista, mas nesses pontos que você precisa conversar ou dialogar com ex-alunos. Primeiro, você precisa saber o que acontecia na vida desse sujeito antes da escola. Como é que foi a entrada dele nessa escola? Depois, durante a escola, como é que foi a vida dele, o que ele lembra, né, durante o tempo que ele esteve nessa escola. E após a formatura, como ficou a vida dele depois. Então, é aquela questão de saber o destino profissional dos alunos, mas não apenas para onde eles foram, mas como foi o processo de formação dele. E por que saber antes de entrar na escola? Você pode se perguntar, o professor Saulo acho que está se perguntando, por que saber antes? O que tem a ver? Mas porque a escola, a entrada na escola, ela pode mudar a vida de alguém. E essa pessoa que entra numa escola, por exemplo, Carmela Dutra, é uma escola que tinha seleção para entrar. Muitas pessoas, durante a nossa pesquisa, têm falado, eu nunca consegui ser aprovado para entrar no Carmela Dutra. Tinha uma seleção, tinha prova para entrar. Não era algo assim que fez a matrícula, conseguiu entrar. Então, muitas pessoas não conseguiram estudar lá, mesmo querendo. Então, tinha ali também um status, né, social de estudar naquela escola. Então, esse processo de entrada, de ingresso, formas de ingresso, esse período do antes, o que eu queria, né? Muitos alunos falam assim, hoje, né? Os alunos que nós entrevistamos hoje já falam assim, eu não queria, minha mãe que queria. Já na minha época, nós queríamos, né? E muitas pessoas não conseguiam ser aprovadas. E hoje a gente vê que os pais querem e alguns alunos não querem. Então, assim, tem uma questão a ser analisada nesse ingresso. Então, por isso que a gente fala do antes, né? E aí até para entender o que a escola mudou, o que a escola contribuiu para a mudança na vida desse indivíduo. E finalizamos, professor Saulo. Já, foi muito rápido, tão rápido, né? Então, a gente tem aqui os 3 textos que fazem parte da nossa unidade 2. Nós recomendamos fortemente que vocês leiam esses textos. Toda a nossa aula hoje foi baseada neles, tá? E nós queremos fechar também com uma citação de Nozella Buffa, que fala o seguinte: acreditamos que pesquisas sobre instituições escolares elevam nos educadores o nível de responsabilidade pelos seus atos e estimulam nos leitores o gosto pelo estudo da história local e nacional. Porque nada mais é do que uma história que faz parte, como o professor Saulo falou, da nossa história de vida. Ainda que você nunca tenha estudado nessa escola, é uma escola que ela faz parte da história da cidade, que faz parte da história do local e tem uma relação com o contexto nacional. Então, a história das instituições escolares é algo que a gente precisa estimular. E nós estamos fazendo isso com vocês, né, professor Saulo? Perfeito, gente. Tudo isso que a professora falou, né?
E é muito importante pesquisar a história das escolas, pessoal, porque você vai descobrir algo em relação à nossa prática. Vocês estão estudando para ser professores, né, pedagogos. Então é algo que vocês vão fazer bastante, é o pesquisador, o professor pesquisador, né? A gente ali podendo, de alguma forma, melhorar a nossa prática. Parece algo meio que sem sentido agora, mas você pesquisando a história da escola, no caso Carmela Dutra, vai te ajudar a entender como que você consegue fazer isso no dia a dia, no momento em que vocês estiverem na escola. E isso, com certeza, vai mudar ali a sua trajetória profissional e você, sem sombra de dúvida, vai conseguir também mudar ou, quem sabe, contribuir mais efetivamente com a história da escola em que você for trabalhar no futuro. Tá? Então, acho que é isso, professora. Vou aqui já aproveitar o momento e agradecer mais uma vez, mais uma aula. Dizer que é sempre muito bom, professora, compartilhar esse momento com você. Me sinto super à vontade, acho que ninguém percebeu, né? E sigo à disposição da turma. Pessoal, gratidão por tudo. Muito obrigada, professor Saulo, é recíproco também. E essa parceria tem como objetivo fazer você se apaixonar pelo estudo da escola, essa escola que um dia você vai ser professor, ser professora. Um abraço e até as nossas próximas aulas. Educação à distância, mudando realidades.